essa pessoa e você faz uma pergunta para você mesmo: como é que essa pessoa consegue? É porque ela busca em Deus a força e o encorajamento, e Deus dá, e essa pessoa consegue, todos os dias, simbolicamente falando, matar um leão, matar um urso, quando não um gigante, e ainda sair com a cabeça como troféu, para a glória de Deus. Amém? O irmão Ademir foi arrebatado. Eu falei: irmão Ademir, a minha água. Mas eu acho que ele foi arrebatado lá para a cozinha. Então, seja forte e corajoso. É pautada na história de Josué. Eu amo esse livro. Quantas vezes vocês já leram o livro de Josué? Não precisa levantar a mão. Eu só estou fazendo isso como gesto. Eu já li o livro de Josué várias vezes. Sabe? Quando eu estou passando por lutas, batalhas, eu digo: eu já sei qual é o livro que eu vou ler para trazer em mim, para gerar em mim inspiração e motivação. Aí eu vou para Josué. E quando eu vou lendo, eu fico vendo a coragem desse homem destemido. Digo: Senhor, essa força não é do homem. Porque Jeremias fala, no capítulo 17, versículo 5, que maldito o homem que confia na força do seu braço. Diga, essa força que estava em Josué era o Espírito do Senhor sobre a vida dele, era a unção do Senhor sobre a vida dele, e ele fez história. Então, o livro de Josué é o relato da história de Josué e dos desafios que ele enfrentou. Olha só, os desafios que ele enfrentou. Então, dentro desses desafios que ele enfrentou, Josué deveria assumir a liderança de um enorme povo e mais, substituir o grande líder Moisés. Olha só que coisa impactante. Então, isso está no capítulo 1 de Josué, versículos 6, 7 e 8, que eu vou ler para vocês. Então, esses versículos 6, 7 e 8, você lendo, você percebe que Deus, conhecendo o medo, diga, o medo, Deus conhecendo o medo e as dúvidas de Josué. Agora, tira o nome Josué e coloca o seu nome. Entendeu? Entendeu? Deus não é o mesmo ontem, desde Josué. Deus não é o mesmo hoje. O seu Deus, Josué já morreu, está esperando a ressurreição. Então você vai ler assim: Deus, estão aqui? Sério? Estão na fé? Vocês estão na fé? Porque eu estou na fé. Deus, conhecendo o meu medo e as minhas dúvidas, vai falar comigo hoje. Aplauda. Você crê? Então, olha aqui, Josué 1, 6 a 8. Seja forte e corajoso. Deus já está falando com você? Por quê? Porque Ele conhece o seu medo e as suas dúvidas. Então, aqui já está uma resposta de Deus para o seu medo e as suas dúvidas. Qual é a resposta de Deus? Seja forte
e corajoso. Para vocês, mulheres, sejam fortes e corajosas. Homens, vocês, seja forte. Mulheres, vocês, sejam fortes e corajosas. É assim que você tem que ler a Bíblia. Tira o pronome e coloca o céu. É assim que você tem que ler. E Deus fala: porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. E aqui Deus novamente fala: somente seja forte e muito corajoso. Então Deus está falando para você que está com medo e que tem muita dúvida no seu coração. Deus está falando: somente seja forte e muito corajoso. Somente isso. Tomaram posse? Tomaram? Agora, olha só. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Tome o cuidado. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Está entendendo o recado? Sim? Estão entendendo? Quem é que está falando? É o pastor Ari? Quem que está falando? Deus. Tenham cuidado. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Só então. Aqui tem um condicional. Correto? Tem um condicional. Deus está falando: eu faço a minha parte, mas você precisa fazer também a sua parte. Se você fizer a minha parte, eu vou fazer a minha parte, aí vai dar certo. Agora, é como se Deus estivesse falando: se eu fizer a minha parte e você não fizer a sua parte, então não vai dar certo. A promessa não vai prosperar. Você está entendendo? Está compreendendo isso? Porque isso aqui é muito sério. Então, o que eu vejo aqui é que da mesma forma que Deus falou com Josué, Deus também fala com você. Da mesma forma como Deus falou com Josué há 4.000 anos atrás, Deus está falando comigo, pastor Ari. Deus falou comigo essa semana acerca desse texto, e Deus está falando com você hoje e agora, nos dias de hoje, nesse domingo, dia 22. Seja forte e corajoso. Então, Deus fez uma promessa de vitória para motivar Josué. Isso aqui é uma promessa de vitória, que tem como contexto uma motivação. E essa motivação aqui é: você será forte, você será corajoso. Mas qual é a condição? Meditar na palavra de Deus e seguir os conselhos, seguir as orientações que ele iria encontrar ali. Tudo o que ele precisava estava ali. Tudo. Então a gente vê aqui que Deus fez uma promessa de vitória. Isso aqui, meu irmão e minha irmã, é uma promessa de vitória para você. Se aproprie. Você que nessa semana, Senhor, fala comigo.
E Deus fala com você através da palavra. Através da palavra. Não é o pastor Ari que está falando. Eu estou apenas me reportando da parte de Deus. Eu sou apenas um instrumento. Porque essa palavra aqui, antes de chegar a vocês, tem que chegar a mim. Eu tenho que experimentar isso aqui. Para que eu tenha autoridade de compartilhar com vocês. Então, queridos, essa promessa de vitória que Deus está fazendo para Josué, logo após a promessa, Deus deu uma orientação a Josué do que ele deveria fazer para ser bem-sucedido e próspero em seu caminho. Ele deu uma palavra de vitória, mas logo na sequência aqui, você percebe que ele dá um conselho sobre o compromisso, sobre o que ele deveria fazer para ser bem-sucedido. É isso que eu tenho que entender. Para mim ser bem-sucedido, para que eu seja próspero, porque a gente lê promessas na Bíblia, que está lá, você fala, isso aqui é para mim, correto? Correto? É para mim. Então é uma promessa de vitória, correto, irmãos? Mas preste atenção que ali Deus está falando sobre o que você deve fazer para que você seja bem-sucedido e próspero no seu caminho. Só aqui, se nós terminássemos o culto agora e fôssemos para casa, já estaríamos alimentados. Amém, queridos? Estaríamos alimentados. Falei, Senhor, eu já sei o que é que eu vou fazer daqui para frente. Eu quero vitória. Eu quero sucesso. Eu quero ser bem-sucedido. Eu tenho uma promessa de vitória do Senhor para a minha vida. Porém, está me faltando uma coisa. O que é que está faltando? Aquilo que não faltou para Josué. Meditar na palavra de Deus de dia e de noite. O dia não tem 24 horas? Você acha que Josué passava o dia lendo a Bíblia? Josué era o general de guerra, o comandante das forças do exército de Israel. Ele tinha, evidentemente, logo cedo, um tempo com Deus, para orar bem cedo, para meditar na palavra de Deus, buscar a orientação da parte de Deus, para que ele pudesse prosperar e ser bem sucedido naquela batalha daquele dia, ou daqueles dias, mas fundamentado nessa direção de Deus. Ler, meditar, escutar a Deus e obedecer à direção de Deus. Como se Deus falasse, filho, você vai fazer agora assim, assim e assim. Essa é a estratégia. Faça que vai dar certo. Ele ia como gigante e dava certo. Estão entendendo isso, pessoal? O mesmo acontece com você. O mesmo acontece na sua vida. O mesmo acontece na minha vida. Ou seja, todos nós temos uma promessa. Isso é fato. Isso é fato. Além da promessa, todos nós recebemos de Deus uma orientação. Isso é fato. Josué tinha uma promessa, Josué recebeu de Deus uma orientação. Eu tenho uma promessa e eu recebo de Deus uma orientação. Você tem uma promessa e você recebe de Deus uma orientação sobre o que fazer para alcançar sucesso nas suas lutas, sobre o que fazer para você alcançar sucesso nas suas guerras.
Jesus disse em João 16: vos falo isso para que vós lembrais, no mundo tereis. São guerras, são batalhas. Só que agora não é no mundo físico, é pior, é no mundo espiritual. Que em Efésios 6, Paulo apresenta como o mundo tenebroso, de principados, de potestades. Olha só, principados, potestades e outras castas inferiores. Isso é tão impactante. Eu não escrevi muita coisa, eu fiz um resumo disso aqui, porque é longo, é um livro todo para você resumir. Mas se você quisesse trazer uma contextualização dessas guerras, dessas batalhas, que se literalizam no mundo físico, porque é no mundo espiritual. As coisas acontecem primeiro no mundo espiritual e depois vai se materializando-se. Quando você vê Daniel orando e jejuando, aí passa um dia, 2, 3, 15, 20, 21 dias de jejuns. Aí chega um anjo que tem uma função executiva, Gabriel, que anunciou a Maria o nascimento de Jesus, que anunciou a Isabel, Zacarias, né, pai de João Batista, casado com Isabel, o nascimento de João Batista. Gabriel, ele tem uma função executiva especial. Pois pasme, esse anjo não conseguiu vencer o príncipe da Pérsia. Eu não estou falando de qualquer anjo, não. Agora, nesse primeiro trimestre, o professor Eli, está aqui? O professor Eli deve estar trabalhando. Ele vai dar aula de angiologia. Angiologia. E ali, dentro desse estudo, você vai estudar as origens, a origem dos anjos e as suas classificações. E ali tem serafins, ali tem querubins, e dentro dessas classificações você vai ver lá Gabriel. E Gabriel não conseguiu vencer esse príncipe da Pérsia. O que ele fez? Voltou. E Daniel está lá. Aí Deus mandou Miguel, o príncipe de Israel. Miguel veio e com a sua espada desembanhada, destronou, tirou para nada aquele príncipe da Pérsia. Aí Gabriel falou: olha, no primeiro dia que você orou, Deus ouviu e respondeu, e mandou-me trazer-lhe a resposta, mas eu não venci. Quem venceu foi Miguel, depois de 21 dias. São batalhas. São batalhas que refletem na tua vida física. Vocês estão comigo aqui? É forte ou não é forte? É forte. Por isso que Deus diz: medita nela, reflita nela e tenha o cuidado de fazer de acordo com a minha palavra. Você lê, Deus revela, fala, faça assim, e você tem que acreditar que vai dar certo. Você tem que acreditar, ainda que muitos não acreditem, mas você tem que acreditar que vai dar certo, porque para Josué deu certo. Então,
Queridos, aqui está a receita para você ter sucesso nas suas lutas diárias. Você precisa considerar essa mensagem que Deus está trazendo nessa noite para você. Você recebe da parte de Deus? Você já deu graças a Deus hoje? Já pediram para minha filha Vitória dar graças a Deus? Não pediram ainda? Quando ela começa a se irritar, digo: Vitória, você já deu graças a Deus? Ela: não deu ainda, Vitória? Graças a Deus. Eu te abençoo, filha. Porque a bênção é uma cobertura, uma proteção de Deus. É um revestimento de Deus para você prosperar, para você ter sucesso. Eu te abençoo, ou seja, você está liberado para prosperar. O nome de Deus, o nome do Altíssimo está sobre a tua vida. E Ele vai pelejar por você. Só marche, só creia, vá na sua fé, que Deus é contigo. Aleluias. Aleluias. Outro ponto que eu destaco aqui é: obedeça ao Senhor e tenha muito cuidado. Por quê, queridos? Porque o pecado faz a gente perder a benção. Todos repitam essa frase comigo. O pecado faz a gente perder a bênção. Quer evidências? Eu vou dar evidências para você. E para vencer o pecado, precisamos ser obedientes, fortes e corajosos. É assim que a gente vence o pecado. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É assim que a gente vence o pecado. Vou te dar um exemplo, vou te dar evidências aqui. Exemplo do rei Saul. Por causa de seus pecados, Saul perdeu a bênção e foi rejeitado por Deus. 1 Samuel, capítulo 15. Eu vou ler aqui alguns versículos para vocês. O capítulo 15 inteiro diz que Saul foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. Mas Saul era desobediente e cometeu vários pecados. Esse capítulo 15. Ele foi escolhido para o sucesso. Ele foi escolhido para prosperar. Ele foi escolhido para ser rei. Deus o escolheu. Mas a sua desobediência e os seus vários pecados fez Saul perdeu a bênção. Vou ler aqui para vocês o versículo 1, 2, 3, 9, 10 e 11. Está sendo gravado. Depois você vai no YouTube e você pode pegar a mensagem e anotar esses versículos para a gente dar dinâmica aqui no culto. Amém? Vou ler na minha Novo Testamento, na linguagem de hoje. Versículo 1, Samuel disse a Saul: o Senhor Deus me mandou ungir você para ser rei de Israel, povo dele. Agora escute isto que o Senhor Todo-Poderoso te diz. Olha só. Ele castigará os amalequitas, porque eles lutaram contra os israelitas quando esses vieram do Egito. Vá, olha só, vá, ataque os amalequitas e destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenha dó nem piedade. Mate todos os homens, mulheres, crianças, bebês, gados, ovelhas e camelos.
e camelos. Então Saul convocou seu exército e em Telaim fez uma contagem dos seus soldados. Havia 200.000 soldados do povo de Israel e 10.000 Judá. Agora vocês precisam ler isso aqui e vocês agora precisam ir no contexto. Qual é o meu contexto? Diga, Josué, capítulo 1, versículo 6 a 8. Não vamos ler porque vai ficar muito repetitivo. Lembram-se? Lembram-se? Olha só, a didática. Você tem que ler o texto dentro do seu contexto. Vai e faça. Mas espera aí, mas matar as crianças? Deus mandou? É melhor obedecer do que sacrificar. Se Deus mandou, Ele sabe por que está mandando. Só obedeça. Compreende isso? Aqui está. Aí você vai para o capítulo 8, versículo 8. Saul e os seus soldados não mataram Gag. Deus mandou matar? Sim ou não? Ele matou? Ia ser bem sucedido? Ia? Já desobedeceu. Também não mataram as melhores ovelhas. Deus não mandou matar tudo? Ele matou? É fácil entender o resultado. Os touros, não matou os bezerros, os carneiros, e tudo que era bom, ele preservou. Vamos para o versículo 10 e 11. Saul é rejeitado como rei. Por quê? Por quê? Porque o pecado faz a gente perder a bênção. Só isso. Deus deu um trono para ele. Fala, prospera. Tenha sucesso. Mas o pecado fez Saul perder a bênção. Olha o versículo 10. O Senhor Deus falou com Samuel: eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens. O que foi que fez Saul desobedecer às ordens de Deus? Diga, o pecado. A desobediência é um pecado? Pois é. Seja maduro, porque eu também preciso ser maduro. Se eu não quero perder a bênção de Deus, eu não posso ser desobediente. Não posso ser. Se Deus colocou diante de mim um desafio, eu tenho que fazer exatamente como Ele está pedindo, para que seja feito. Eu não posso fazer meio a meio. Metade para agradar a Deus e metade para agradar a mim. Eu não posso fazer isso. Aí o versículo 11, versículo já li. A parte B, Samuel ficou triste. A parte B, Samuel ficou triste com isso e a noite inteira orou em voz bem alta a Deus: Senhor, ouça a minha oração, tenha misericórdia desse homem. Orou em favor do rei Saul, né? Mas não teve jeito. Estou falando de Samuel. Passou a noite toda orando em favor do rei Saul. Tenha misericórdia dele, Senhor. Quem é que não erra? Quem é que não peca, Senhor? Mas essa oração Deus não ouviu. Destronou. Isso é para trazer temor nos nossos corações. Porque é Deus que está falando com você. Não sou eu. Estou te dando as evidências. Não é coisa da minha cabeça. É texto. É texto e contexto. Partindo de onde? De Josué, capítulo 1. É texto e contexto. Tome o cuidado de meditar na minha palavra de dia e de noite. Sobretudo, de me obedecer. Obedeça a minha palavra, obedeça a ela. Tudo o que está escrito nela, você obedeça. É por isso que surgem os questionamentos. Senhor, por que essa família vai aos cultos, todos os cultos? É frequente.
é dizimista, é ofertante. O tempo passa, o tempo passa, o tempo passa, e as coisas não acontecem. Sacaram, pessoal? Sacaram? Porque aqui não está falando de um profeta qualquer, está falando do maior profeta da história de Israel. Está falando de Josué. Passou a noite toda em jejum chorando, pedindo a Deus pela vida de Saul. Deus falou: não, acabou. O resto da história você já sabe. Saul morreu por ele mesmo suicidou-se. A família virou pó. Lembra da história de Mefibosete? Que Davi falou: sobrou alguém da casa de Saul. Quando você ouvir esse nome, Logibar, é um lugar de desgraça, um lugar de pobreza, um lugar de miserabilidade. É lá. Mefibosete era filho de Jonatas. Quando Jonatas pediu para Davi: lembra-te de mim, ajuda os meus quando se fizer necessário, porque eu sei que você vai assentar no trono. Não é meu pai, não sou eu, é você, porque Deus escolheu você. E Davi lembrou disso. O Espírito Santo de Deus. Sim, tem Mefibosete, que no meio dessa batalha, a babá pegou ele para tentar salvá-lo, e quando ela pula a janela, ele cai da carroça, uma coisa assim, e ele fica paraplégico, ele andava se arrastando, e Davi manda buscar, e ele vem pensando que ia ser morto, e Davi: não, você vai sentar à minha mesa, a partir de hoje, você faz parte do meu palácio e da minha família. Sabe por quê? Porque Jonatas honrou ao Senhor. Jonatas, filho de Saul, foi pelo certo. Ele não foi pela ideia do pai. E Deus honra. Se você for pelo certo, você tem dupla honra. Tome posse disso. Coloque na sua cabeça. Sempre fale: é o certo pelo certo. Isso chama-se justiça. Isso chama-se fidelidade. O certo pelo certo. Deus é amor, mas Deus é justiça. Quando ele bateu o martelo, está batido. Ainda que você se arrependa, já foi decretado, acabou. Por isso a ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Aleluias, aleluias, aleluias. Vou te dar um outro exemplo aqui. O maior líder da história de Israel, Moisés. Estou te dando evidências, baseado no contexto de Josué capítulo 1, para você perceber que a Bíblia, ela dialoga, e ela mostra as evidências, os benefícios daqueles que obedecem, mas os malefícios daqueles que desobedecem. Moisés, que também perdeu uma bênção, porque foi desobediente. Números, capítulo 20. Números, capítulo 20. Deixa eu mostrar aqui para você. Versículo 1, 2, 4, 8, 10, 11, 12. Moisés foi um grande homem de Deus, mas mesmo sendo um grande homem de Deus, Moisés não entrou na terra prometida. Ele tinha a promessa de entrar. Ele tinha a promessa de conduzir aquele povo para dentro da terra,
Mas quem foi que conduziu? Josué. Porque o pecado faz a gente perder a bênção. Qual foi o pecado? Vamos ler? Números capítulo 20, eu vou ler para vocês. Olha só, alguns versículos. No primeiro mês, todo o povo de Israel foi para o deserto de Zim e acampou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Versículo 2, naquele lugar não havia água. Por isso o povo se reuniu e começou a reclamar contra Moisés e Arão. O pecado da reclamação. O pecado da murmuração. No versículo 4, estou fazendo leitura de salto. Por que você trouxe o povo do Senhor para esse deserto? Isso aqui é a liderança falando em nome do povo, questionando a liderança de Moisés. Amém? Versículo 4 é esse questionamento. Vou pular para o 8. Tá? O 8. Pega o bastão que está em frente da arca da aliança. Agora aqui já é Deus falando com Moisés. Moisés ouviu a liderança e foi orar. Está entendendo Josué 1, 6, 8? Está entendendo, pessoal? Sim ou não? Quer ser próspero no seu caminho? Quer ter sucesso? Sim. Mas o versículo 7 e 8 diz: medita na minha palavra de dia e tome o cuidado de fazer tudo de acordo com aquilo que ela está falando. Correto? Deus está falando aqui, palavra de Deus. Para quem? Para Moisés. Está entendendo isso aqui? Vou ler. Pega o bastão que está em frente da arca da aliança, e depois você e Arão reúnam o povo, e na frente de todos eles, deem ordem à rocha, e dela sairá água. Irmãos, humanamente falando, como? Eu vou chegar, juntar todo o povo, atenção, que essa pedra agora vai dar água para vocês. Irmãos, pensa. Não é pela fé? A fé não é aquilo que se vê. A fé é aquilo que não se vê. É a certeza das coisas que você não vê, mas que você espera alcançar. Se Deus mandou, não é o que Ele falou para Josué? Leia a minha palavra e faça de acordo com aquilo que ela está pedindo para você fazer. Então, Deus é palavra aqui. Chama o povo, vá para frente da rocha e dê ordem à rocha e dela sair água. Só isso que ele tinha que fazer, correto? Só isso. Dê ordem, ou seja, fala para a rocha liberar água para o povo. Só isso. Assim vocês tirarão a água da rocha e darão de beber o povo e também os animais. Versículo 10. Moisés e Arão reuniram o povo em frente da rocha e Moisés disse: agora escute, gente rebelde. Espera aí, mas Deus mandou dar essa esculambação? Foi isso que Deus mandou? Pessoal, foi isso? O que foi que Deus mandou fazer? Me diga. Já lemos. O que foi que Deus mandou fazer? Repita comigo. O que foi que Deus mandou fazer? Pega o bastão, reúne o povo, vai para frente da rocha e fala para a rocha liberar água. O povo vai beber e vai dar água aos animais. Não foi isso? Mas foi isso que Moisés fez aqui? Não. Ele foi esculambar o povo. Espera aí. Perdeu a bênção. Vocês acreditam nisso? Por conta disso. Estou falando de Moisés. Estou falando do pastor Ari. Estou falando de Moisés. Olha só. E ele foi mais atrevido. Parte B desse versículo 10. Agora escute, gente rebelde. Será que vamos ter de fazer sair água desta rocha para vocês? Espera aí.
Deus não falou que da rocha iria sair água? Você está vendo aqui a dúvida dele, o medo e a incerteza? Deus sabia que haveria medo e incerteza no coração. Mas Deus falou, seja forte e corajoso, fala para a rocha, ela vai sair água, você tem que acreditar. Mas não foi isso. Está aqui, ó. Será que a gente vai ter que fazer sair água dessa rocha para vocês? Olha só, Moisés levantou a mão, bateu na rocha 2 vezes com o bastão. Deus mandou fazer isso? Olha o que ele fez. Estava irado, estava nervoso, estava fora de si, estava descontrolado, e a Bíblia diz que Moisés foi um dos homens mais mansos da face da terra. E o povo e os animais beberam, ainda assim a água saiu. Fez tudo ao contrário, mas por misericórdia Deus liberou água para aquele povo, não por conta do que Moisés fez, porque ele pecou. Agora veja o versículo 12. Porém o Senhor disse a Moisés e Arão, vocês não tiveram fé. Irmãos, isso aqui dá vontade de chorar, porque é exatamente isso que Deus está falando para você. Sabe por que não deu certo? Sabe por que você fez tudo errado? Porque você não teve fé. Você não teve fé. Se você tivesse fé, você poderia ter simplificado. Era só ter chegado, rocha, em nome do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu te ordeno, libera a água, e a água iria rochar, iria fluir, e o nome de Deus iria ser glorificado. Tudo o que Deus queria é que o povo se alegrasse e glorificasse e desse a honra a Ele. Tudo é para a honra, tudo é para a glória de Deus, tudo é para Ele. E aqui você vai perceber, vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder, e por isso vocês não vão levá-los para a terra que prometi dar a eles. Ou seja, acabou. Perdeu a bênção. Acabou. Então, em nome de Jesus, eu quero advertir você e a mim mesmo. Não é o pastor Jesus que vai garantir que você chegue no seu objetivo final, como promessa de Deus. Não sou eu. Por mais que a gente gema por você, por mais que a gente sinta a sua dor, por mais que a gente vá ao monte e clame por você, que esse monte pode ser o meu quarto de Mateus 6,6. Entra no teu quarto e ora a Deus, porque Ele vê. Mateus 6,6. Quando Deus decreta, está decretado. Porque Samuel fez isso por Saul. Gemeu e chorou a noite toda. E Deus decretou, acabou. Não reina mais. Vão para a miséria. E aqui Deus decretou, nem você, Moisés, e nem você, sumo sacerdote Arão, entrarão na terra que mana leite e mel. Vocês vão ver, mas não vai entrar. Você pode até ver aquilo que Deus te prometeu, mas você não vai pegar, você não vai botar a planta dos seus pés, porque o pecado faz a gente perder a bênção. O pecado fez Saul perder a bênção,
o pecado fez Moisés perder a sua bênção. Não está aqui? Não foi o que a gente leu? Não foi? Aqui está a evidência. Isso porque o povo murmurou querendo água, e Deus disse a Moisés, e deu ordem para falar rocha, que sairia água. Moisés ficou muito bravo, a gente vê isso aqui. Ele ficou bravo com a murmuração do povo. O que irritou Moisés foi a murmuração do povo. E ao invés de falar rocha, Moisés simplesmente bateu com força 2 vezes. 2 vezes, com muita força, bateu na rocha. E por causa disso, o nome do Senhor não foi glorificado. Então eu termino aqui. Por causa desse pecado, Moisés perdeu a bênção e não entrou na terra prometida. Até o rei Salomão perdeu bênçãos por ser desobedientes. Salomão recebeu muita sabedoria de Deus, nós sabemos disso. Estou dando evidências de homens de Deus. Quando você lê Provérbios, ali você está lendo a história do homem mais sábio que já existiu na terra, abaixo de Jesus. Está falando dele, o rei Salomão. Você pode ver isso em 1 Reis, capítulo 11, versículo 10 para diante. Posso ler para vocês aqui. Então Deus ficou muito irado com Salomão, queridos, por conta dessa desobediência. Salomão desobedeceu a Deus e causou muitas mulheres. Ele casou com muitas mulheres estrangeiras. E por causa disso a idolatria entrou na sua casa e por aí vai. Eu vou ler para vocês aqui para a gente já ir terminando. 1 Reis, capítulo 11, versículo 10, 11, 12 e 13. Veja você. O Senhor, o Deus de Israel, havia aparecido a Salomão 2 vezes. Ele havia ordenado que não adorasse deuses estrangeiros. É a palavra, não é, pessoal? Agora, vai lá em Josué 1, 6, 8. Estão indo lá? Mentalmente? Sim. Deus deu uma palavra de vitória, não deu? Sim. Mas depois da palavra de vitória, Deus deu uma orientação para que ele tivesse o quê? Sucesso. E prosperasse nos seus caminhos. Não é isso? Josué 1, 6 a 8. Aqui está a palavra para o rei Salomão. Aqui está. E aqui diz que Salomão não obedeceu ao Senhor, mas afastou-se dele, por isso o Senhor ficou muito irado com Salomão. Não adorasse deuses estrangeiros. Será que Deus fica irado só com o rei Salomão? Será que Deus fica irado só com Moisés? Compare-se a Moisés. Compare-se ao rei Salomão. E pergunte, quem é você? Simples. Um filho amado de Deus. Uma filha amada de Deus. Me compreende? Moisés não era um homem amado de Deus? Não era? Mas lembre-se que o pai disciplina o filho. Lembre-se disso. Porque o filho que não aceita a disciplina não é filho, é bastardo. Está em Hebreus. Lembre-se que por conta da sua desobediência, Deus pode ficar irado com você também. Porque Deus não mudou. Deus é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. Porque Deus é santo. 3 vezes santo. Deus abomina
a rebeldia. Deus abomina a desobediência. A rebeldia e a desobediência faz parte do caráter de Lúcifer. E quando Deus olha um coração rebelde, desobediente, Deus está vendo nessa pessoa a síndrome de Lúcifer. E o que é que Deus faz? Abate. Então, é com temor e tremor que eu estudei esse assunto e dobrei os meus joelhos e pedi a Deus que me cobrisse com as suas ricas misericórdias e pedi a Ele que me desse um espírito quebrantado, um coração obediente, porque eu não quero cair no juízo de Deus. Terrível coisa é cair no juízo de Deus. O que foi que aconteceu com Moisés? Morreu e Deus o levou. Mas o projeto de vida que Deus tinha para ele não foi completado. Sabe? E aqui, o versículo 11. E disse: você quebrou a sua aliança comigo. Está vendo aqui? Você, Salomão, quebrou a sua aliança comigo. Agora, vai lá em Josué 1, 6, 8. Coloca ali, por favor. Coloca ali, já estou terminando. Amém? Está cansativo, pessoal? Está cansativo? Deus está falando com você de verdade? Está falando? Você está impactado com a palavra de Deus? Não diga, o pastor ali trouxe uma palavra. A palavra não é minha, queridos. A palavra é do Senhor. Eu não sou nada. Eu sou apenas o vaso. Eu sou apenas esse instrumento aqui, olha. Que se o músico não vier e se apropriar, ele vira pó aqui. Não vai acontecer nada. Agora, quando o músico vem e toca isso aqui, e toca aquilo ali, saem as mais lindas melodias. É isso que Deus faz com você, é isso que Deus faz comigo. O vaso tem a sua importância? Tem, como esse instrumento tem. Mas não é o vaso, é o que está dentro do vaso. É o Espírito Santo de Deus. Tudo isso aqui é para Ele. Tudo. Diga, a única coisa que eu te peço, Senhor, é que nesse culto o Teu nome seja glorificado. A única coisa que eu te peço, Senhor, é que o Seu nome seja honrado. A única coisa que eu te peço, Senhor, é que as pessoas se apropriem da Tua palavra, porque é a Tua palavra. É a Tua palavra. Queridos, Deus quer muito abençoar você. Você não sabe o quanto Deus quer te levar longe. Você não sabe o quanto Deus quer que você prospere, que você tenha sucesso e que você enfrente batalhas que aos olhos dos homens serem impossíveis, mas Ele quer que você enfrente, porque as pessoas precisam ver um milagre e saber que o milagre só foi possível pelo nome de Deus. E as pessoas vão dar glória a Deus. Sabe? O nome de Deus será glorificado através da tua vida. Então, veja você, o versículo 11 diz que ele
Deus está falando, você quebrou a minha aliança comigo, você me desobedeceu. Agora, vou ler lá. Coloca o versículo 7 e 8. Não, é Josué 1, 7, 8. Isto, obrigado. Seja forte e muito corajoso. Ponto, correto? Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Tira Josué e bota agora Salomão. Estão entendendo a didática? Estão entendendo? Você tira Josué e pega aqui o versículo 11 aqui, e o versículo 10 coloca quem? O rei Salomão. É a mesma coisa. Porque quem é que está falando ali? Deus. Quem é que está falando aqui? É Deus. Só muda o tempo. E o substantivo. Josué, Josué. Salomão, Salomão. É o mesmo. E Deus está falando. O que é que ele quebrou? Ponto. Tome o cuidado e viva de acordo com toda a lei que meu servo Moisés. Você quebrou a minha aliança, você quebrou a minha palavra, você não obedeceu a minha palavra. Porque no contexto, aqui está. Aqui está. O Senhor, o Deus de Israel, havia aparecido a Salomão 2 vezes e lhe havia ordenado que não adorasse deuses estranhos. Está na palavra. E o que foi que ele fez? Mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor, mas afastou-se dele. Por isso, Deus ficou muito irado. Quebrou a aliança. Quebrou a palavra. Quebrou o acordo. Simples. Simples. Eu lhe afirmo com temor e tremor, não brinque com Deus. Não brinque. Se Deus não poupou a Moisés, vai poupar o pastor Ari? Se Deus não poupou o filho amado do rei Davi, Salomão, vai poupar você. Aqui está a consequência. Versículo 12. Vou terminar o versículo 11, aqui já estão as consequências. Você quebrou sua aliança comigo e desobedeceu aos meus mandamentos, por isso eu vou tirar o reino de você e vou dá-lo a um dos seus oficiais. Você quer que vergonha maior do que essa? O seu reino será tirado. E eu vou dar a um dos seus oficiais. Tudo aquilo que eu lhe dei, vou tirar. Vou dar para um dos seus oficiais. Olha só. Cumpriu-se? Cumpriu-se. E o versículo 13, e não tomarei dele o reino inteiro. Olha o que Deus está falando. Versículo 12. No entanto, por amor a Davi. Olha só. O que Deus está falando? Escuta aqui, menino. O rei Salomão, escuta aqui, menino. Por amor ao seu pai. O que está falando assim, não é nem consideração a você. Porque você não teve consideração comigo. Você não cumpriu o acordo. Você quebrou a aliança. Não é por consideração a você. Não é por misericórdia de você. É por amor ao seu pai. Não é o que está aqui? Sim ou não? É por amor ao seu pai. E eu não farei isso enquanto você estiver vivo. Mas durante o reinado do seu filho, eu vou te honrar. Já está decretado. Eu vou honrar você, menino. Falando de Salomão. Enquanto você tiver vida, eu não vou fazer você passar essa vergonha. Não vou tirar o reino de você para dar para um dos seus oficiais. Jeroboão era um dos seus oficiais. Mas quando você morrer, essa conta vai bater
no seu filho, as consequências virão. Talvez, pelas orações de muitas pessoas que te adotou como paternidade espiritual, sabe, Deus ainda esteja te honrando. Te honrando. Por amor a essas pessoas que intercedem por você, que gemem por você, e muitas vezes você nem sabe, mas Deus levanta. Deus levanta pessoas aqui, que ora por você, e você não sabe, porque Deus não quer que você saiba, porque se você olhasse, você iria olhar como uma pessoa insignificante, mas Deus chama os insignificantes para dar significância. Deus chama aqueles que não servem para nada aos olhos humanos, porque Deus pode fazer isso, aqueles que não são nada, para ser. Deus levanta homens e mulheres dos impuros, dos monturos, para fazer assentar no meio dos príncipes. Deus pode fazer isso. Mas talvez, isso é profético, no dia que Deus recolher essa pessoa, essa cobertura espiritual vai cessar na tua vida, e as coisas podem desmoronar. Anote isso. Leve Deus a sério. Leve Deus no temor. No temor. E no tremor. Quando eu falo temor, não é medo, é obediência. Compreenderam isso, pessoal? Deus está falando? Porque está falando comigo também. Deus não está de brincadeira comigo, não. Aí o versículo 13. E não tomarei dele o reino inteiro, mas deixarei que ele fique com uma tribo. Eram 12. Vou deixar o teu filho Roboão ficar apenas com uma tribo. As outras 11 vai para Jeroboão, seu oficial. Olha a desproporção. O filho do rei com uma, que é Judá. Judá. E o oficial, um subalterno, com 11. Olha a humilhação. Por isso que dividiu-se. Quando Salomão morreu, o reino foi dividido. As 11 tribos, reino do norte, Israel. Capital, Samaria. Reino do sul, Judá. Olha a desproporção. Por causa do pecado de Salomão, perdeu a sua bênção. Botei tantas coisas aqui, mas vou terminar com isso aqui. Obedecer a lei te ajuda a ser mais forte e corajoso. Recebe isso? Obedecer a lei te ajuda a ser mais forte e corajoso. Igor, esse é o tema. Esse é o tema. Josué 1, 6 a 8. Obedecer a lei te ajuda a ser mais forte e corajoso. Josué 1, 6 a 8. Veja você, Mateus 15, 8, 9. E eu vou terminando. Mateus 15, 8 e 9. Tem todo um contexto aqui que eu vou pular. Já vou direto para cá. Amém, queridos? Eu vou te mostrar o oposto disso aqui. Tá bom? Porque aqui está falando de grupo de pessoas que sabem que estão pecando, mas continuam pecando. Sabem. Sabem. E o que é que Jesus diz? Deus diz, este povo, eu estou no Novo Testamento na linguagem de hoje. Este povo
com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. Salomão disse que respeitava a Deus, mas Deus falou: você quebrou a aliança. Está vendo? Aí o versículo 9: a adoração deste povo é inútil, só isso. É inútil. Lembra que eu ministrei domingo passado? Que Deus não está impressionado com as suas palavras? Isso não impressiona Deus. Isso aqui não impressiona Deus. Deus não está impressionado com as suas palavras, com louvores bonitos de adoração. Sabe? Não. O que impressiona Deus é uma mudança de mentalidade, mudança de comportamento. Deus quer saber, você quer mudar ou você não quer mudar? E quando Deus olha essa mudança de mentalidade, Deus vê que realmente essa pessoa quer mudar, de verdade, para melhor, é dupla honra. É dupla honra. Sabe, porque todo mundo sabe, querido, o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Quando uma pessoa ama demais alguém, ela ignora o que ela sabe e pela emoção toma suas decisões. Sabe? Você ama muito alguma coisa, você ama muito alguém, sei lá como é que seja. Então você acaba ignorando, né, muitas coisas do que ela sabe pela emoção e você toma decisões equivocadas, erradas. Então eu vou dar um exemplo aqui para me fechar. Um exemplo. Tem pessoas que amam refrigerante, correto? Vou citar um exemplo aqui, Pastor Beto. Pastor Beto, ele ama refrigerante. Pastor Beto ama Coca-Cola. Coca-Cola. Então, essa pessoa que ama refrigerante até sabe que o excesso da bebida faz mal. Sim ou não? Não sabe? Ela sabe que o excesso de bebida faz mal. Porém, a pessoa ingere esse refrigerante em excesso, mesmo assim. Ela sabe que é errado, mas ela ignora o erro e continua, sabe, consumindo um refrigerante que tem uma lata de refrigerante, dá um copo de açúcar. Um copo de açúcar. Isso é científico, você pode ver no YouTube. Um copo. Então a pessoa sabe o que é certo e o que é errado. Mas mesmo assim, opta por viver equivocadamente. Então, nesse exemplo, a decisão foi tomada com base no seu amor pela bebida. Percebe? A decisão da pessoa foi tomada pelo amor que ele tem pela Coca-Cola. Pode ser alguém, pode ser qualquer coisa aqui que faz mal para ele. Mas o amor que ele tem pela Coca-Cola fez ele tomar essa decisão. Faz mal. Porém, essa pessoa ingere refrigerante em excesso, mesmo assim. Aí vem as consequências. Por aí vai. Termino assim. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5. Vou fechar aqui. Novo Testamento na linguagem de hoje. Termino com isso aqui. Apocalipse, capítulo 2, versículos 4 e 5. Aqui a Bíblia está falando sobre a importância de voltar ao primeiro amor. Compreenderam isso, pessoal? É só o primeiro amor que faz a pessoa corrigir a sua rota. É só o primeiro amor. Há tempo. Há tempo. O Espírito Santo de Deus está falando conosco. Deus está nos advertindo. O ano está começando. E Deus não quer que terminemos como estamos começando. Decisões precisam ser tomadas. Deus trouxe o conselho.
Deus trouxe uma palavra de vitória para você, porque Ele conhece o seu medo. Deus conhece as suas dúvidas. Por isso Ele trouxe uma palavra de vitória. Seja forte, mas Ele trouxe uma orientação. Tem essa complementação. Aí está o segredo. Medita. Seja obediente. Não quebre a sua aliança com Deus. Não quebre a aliança da palavra. Não quebre. Porque você vai desonrar o nome do Senhor. E Deus está chamando, não só você, não só a mim, mas Deus está chamando o seu povo no mundo inteiro, porque Jesus está vindo buscar a sua igreja. Ele está vindo. Os sinais são evidentes. São as evidências que Jesus está vindo. Mateus 24, você pode ler, Mateus capítulo 24 e 25, está falando do arrebatamento, está falando da grande tribulação, e Jesus deu todas as evidências. Pestes, Covid-19, calamidades, cidades sendo destruídas pelas águas, ursos polares morrendo de fome porque a ganância do capitalismo tem aumentado a temperatura, e o gelo tem... os grandes blocos de gelos têm se dissolvido, têm andado pelos oceanos, têm aumentado o nível do mar. Você vê no Recife cidades já sendo engolidas, cidades litorâneas já sendo engolidas. Eu li um estudo, isso é científico, pela USP, que estamos aqui em 2023, provavelmente daqui a 60 anos, 70 anos no máximo, Ponta da Praia, ali onde está o Praia Mar, Aparecida, né? Praia Mar, Aparecida, Ponta da Praia vai desaparecer. E você já vê os sinais. Eles tentam fazer contenções ali naquela parte do aquário e não consegue mais. Você passa ali, você vê dezenas de apartamentos, vende-se. Ora, só uma pessoa que não tem essas informações para comprar. As pessoas estão vendendo agora, para pegar o dinheiro e comprar bem longe dali. Então você lê Mateus 24, você vê, aqui estão as evidências, e Deus está vindo buscar a sua igreja. Eu, quando encontro com o irmão Ferreirinha, ele é testemunha disso, todo culto, só se eu entrar por um lado, ele estiver por outro. Mas eu falei, irmão Ferreirinha, fica atento, talvez o culto não termine, Jesus está vindo, e a gente tem que vigiar e orar, porque vós não sabeis a que hora o Filho do Homem vai vir. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente para o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Vigie, igreja. Vigie. Porque Jesus estava falando, vocês vivem como a geração de Noé, que bebiam, casavam, davam-se em casamento. Jesus está falando do cotidiano da vida, como é hoje. E quando olharam, Noé já estava dentro da arca. Deus já tinha fechado a porta. A arca, quando Noé entrou na arca, a Leia lá, ficou uma semana com a porta aberta, a graça. Porque Noé pregou. E Deus deu uma semana para que as pessoas refletissem. Cadê a família? Já está dentro daquela arca, dentro daquele navio, está cheio de animais de várias espécies. E Deus falou, arrependa-se, entra naquela porta lá. Mas não entraram. Não entraram. 7 dias fechou a porta. O resultado você sabe. O dilúvio. 40 dias, 40 noites, foi universal. E morreram todos. Então, a porta da graça está aberta, ainda através da igreja, como uma agência evangelizadora, que no próximo domingo vai abordar esse tema, né, a Paula? Então, quando Deus pede que a gente coloque a nossa vida no altar, é porque Ele não quer que você fique. Não vale a pena, porque quando a igreja for tirada, o que vai restar é morte e tribulação. As trombetas de Deus, as taças de Deus, que está no livro de Apocalipse, partindo do capítulo 6 para diante, até o capítulo 18, você vai ver essa desgraça no mundo. Mortes e mais mortes. Poucas pessoas sobreviverão, porque Deus vai colocar a mão
para que muitos salvos, incluindo Israel, entrem no milênio. Não vale a pena ficar. Honre o nome de Deus. Não quebre a aliança. E a mensagem de Deus é essa aqui. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5. Contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Salomão abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Olha aqui, o juízo de Deus. Deus não fez isso com Moisés? Não fez? Deus não fez isso com Saul? Não fez? Fez. E ele está falando, olha, igreja, essa igreja agora, que está no mundo inteiro, essa igreja agora, se não se arrepender, vai perder a bênção. Compreenderam, pessoal? Vai perder a bênção. Deus, quando Deus decreta, está decretado. Aí, só Deus sabe o teu destino. Eu não sei para onde o que vai acontecer com você, para onde você vai, eu não sei. Compreende isso? É a sua fé que vai dizer. Não sei. Moisés desobedeceu, mas Judas diz que Miguel veio e levou o corpo para o céu. Então, eu não sei. E aí, versículo 4 e 5, não é isso? Li tudo, não foi, pessoal? Então, olha só, querido, quando estudamos a palavra de Deus, com frequência começamos a enxergar isso que a gente viu aqui, em nós mesmos, pecados que antes não enxergávamos. Compreenderam a mensagem? Estudamos tudo isso aqui, partindo de Josué 1, 6, 8. Aí a gente começou a ler, não foi os textos? Saul, não vou explicar, ser muito redundante. Então a gente começa a perceber, a gente começa a enxergar pecados que antes a gente não enxergava. Da desobediência, a palavra de Deus, de quebrar a aliança, de fazer com que Deus estabeleceu um decreto, acabou, chega, para você acabou. Ou, como Salomão, para não ser muito redundante, por conta do teu pai, não de você, isso não vai acontecer agora, tá bom? Mas quando você morrer, está dividido. Uma tribo para teu filho e 11 para o teu oficial. É assim que vai acontecer. Irmãos, não deseje isso. Não deixe essa herança para teu filho. Não deixe. Porque quem errou foi Salomão. Não foi o filho. Mas quem pagou a conta? Quem foi que pagou a conta? O filho. Por favor. Não deixe essa herança para teu filho. Deixe bênçãos. Deixe legado de bênçãos para teu filho. E Deus está fazendo o convite. Volte ao primeiro amor. Além disso, começamos a compreender princípios bíblicos que antes ouvíamos todos os dias e não conseguimos entender. Perceberam? Ficou claro para vocês que a gente aprendeu nessa exposição aqui princípios bíblicos? Perceberam isso? Que a gente não conseguia entender, mas hoje a luz da palavra de Deus ficou muito claro para a gente. É impossível você não entender, queridos, o que Deus falou, não o que o pastor Ari falou, mas o que Deus falou conosco. É impossível. Tudo muda, literalmente. E Deus quer uma mudança de mentalidade nessa noite. Quer impressionar a Deus? Ponha-se de pé. Para Deus. Cadê o pessoal do louvor? Ou seja, é como se escamas caíssem dos nossos olhos e a cegueira espiritual desaparecesse rapidamente. Foi isso que aconteceu nessa noite, na sua vida e na minha vida. Compreenderam isso, pessoal? Sim, as escamas dos seus olhos caíram. Amém? Agora você enxerga esses princípios. Elas desapareceram dos seus olhos. Cadê o Lucas? Tem um louvor no coração, Lucas, para a gente? Cadê o graças a Deus?
Mas, irmãos, que economia é essa? Me diga. Vocês estão muito econômicos para Deus. Cadê a alegria do vosso coração? Cadê a alegria da sua salvação? Cadê a alegria pelo seu nome estar escrito no livro da vida? Cadê a alegria de viver a santa eternidade na presença de Deus? Comendo, bebendo, cantando, dançando. É alegria constante, é de eternidade em eternidade, é alegria constante, porque Deus é um Deus de festa. Quem representa bem isso é Israel. Israel é um povo de festa, é um povo que canta. Quando você lê Salmos, você vê lá um pouco do que é o céu. O céu é alegria, festa constante de eternidade em eternidade. Alegria por Deus ter trazido uma palavra que nos confrontou, uma palavra que nos alimentou, uma palavra que tirou as escamas dos nossos olhos, uma palavra que liberou os nossos olhos da cegueira espiritual, coisas que nós não enxergávamos, passamos a enxergar, porque nós entendemos princípios bíblicos nessa noite. Nós não vamos errar, nós não vamos quebrar aliança com Deus, porque nós não queremos decepcionar Deus. Ao contrário, queremos honrar. A gente pode até cair. Paulo fala, não há problema nenhum em você cair. Você não pode cair e ficar prostrado. Ele fala que você cai, mas você tem que levantar. Ele complementa, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mude a sua mentalidade. Mude. Senhor, eu pequei porque eu não sabia dessas coisas, mas agora eu estou informado. Eu lhe peço perdão, Senhor. Eu quero mudar de verdade. Me ajuda, Senhor. Eu quero mudar. E Deus pega você e te levanta, e te dá dupla honra, e te dá restituição. Vamos cantar? Cante. Eu vou orar por todos vocês. Não quero que ninguém venha aqui na frente, porque todos nós precisamos disso. Amém? Amém, queridos? Só cante.